Meus amados, eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir o livro santo. Nós vamos abrir a palavra, a escritura sagrada, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 33. Profeta Isaías, capítulo de número 33. Antigo Testamento, aqueles que não portam a palavra, ouçam, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Então, ouvir também gera fé em nossos corações. Isaías, capítulo 33, versículo 14. Isaías 33, versículo 14. Então, Isaías 33, versículo 14. E a palavra, irmãos, e a palavra, amados, vai dizer o seguinte: ouçam com atenção. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Podeis assentar e podeis aplaudir a palavra de Deus. Meus amados, o texto e a mensagem da parte do Senhor, nós estávamos preparando este sermão para ser pregado em outra oportunidade, mas aprove ao Senhor, irmãos, determinar em nosso coração trazer esta palavra nesta noite para nós. Certamente o Espírito Santo, irmão Gabriel, irmão Anderson Júnior, que conhece a nossa mente, o Espírito Santo sonda ele na sua onisciência, por ser Deus, ele sabe o que está se passando e o que necessitamos espiritualmente nesta noite. E o pregador só tem que obedecer à voz do Espírito Santo. É ele que determina a palavra que deve ser ministrada. Não é o pregador, é o Espírito Santo. E para isto, o pregador, ele se debruça no texto sagrado. Ele se põe de joelho. E assim o fizemos. E de joelhos nós imploramos uma palavra, irmã Dominguinha, da parte do Espírito Santo. E a palavra que o Espírito Santo tem para nós nesta noite é a respeito de um tema pouco pregado nos púlpitos das igrejas. Os púlpitos de Diaconisa Antônia já não pregam mais a respeito da doutrina do inferno. Não se prega mais, pastor Flávio, a respeito do inferno, a doutrina do inferno, pouco falada, pouco pregada e pouco mencionada no meio da cristandade. A cristandade não quer falar do inferno. E desta noite, irmãos, aprove ao Espírito Santo trazer esta mensagem da parte do Senhor a respeito do inferno. E iremos falar a respeito da doutrina do inferno. Irmãos, no texto sagrado, nós encontramos três palavras que representam o inferno. 4 palavras representam o inferno, no hebraico e no grego. E as palavras são as seguintes que aparecem na Escritura Santa. Sheol é o primeiro nome, referindo-se ao inferno. O Sheol, que quer dizer o mundo dos mortos. Mas também no grego, inferno quer dizer Hades.
Hades quer dizer inferno na língua grega. Mas também nós vamos encontrar no texto sagrado as referências a respeito do inferno, também chamando de Tártaro. Tártaro é outro termo que está registrado e escrito no livro sagrado. Mas também o inferno é conhecido como Gehenna. Gehenna é outra terminologia na Bíblia para referir-se ao inferno. Mas nesta noite, irmãos, iremos utilizar o termo lago de fogo, o inferno. Então iremos falar nesta noite a respeito do lago de fogo, a respeito do inferno. Conforme falei há pouco, não é um tema muito querido pelas pessoas, pelos irmãos. Os irmãos geralmente não falam a respeito deste assunto, mas irmãos, nós precisamos falar desse tema. Irmãos, para ter uma ideia, irmã Maria Raimunda, sabe quem foi na Bíblia que mais falou sobre o inferno? Os irmãos têm uma ideia de quem mais falou a respeito do inferno? Será que foi João? Será que foi João Batista? Será que foi o apóstolo Paulo? Será que foi Mateus? Quem, meus irmãos, mais falou a respeito do inferno? Foi Jesus. Irmã Vilma, foi Jesus. Ele foi o que mais falou no texto sagrado sobre o inferno. Para que os irmãos tenham uma noção, 42% das parábolas que Jesus contou, 42%, irmã Cleide, Jesus falou a respeito do inferno. Por isso, meus amados, por isso esse tema deve ser trazido para a cristandade com uma certa frequência. Porque, irmãos, porque irmã Giovana, porque irmão Daniel, porque o inferno existe. Porque o inferno é real, irmã Maria de Jesus. O inferno é real. Por isso, nós devemos trazer o tema para a cristandade. Então, meus amados, por exemplo, no livro dos Salmos, não precisa os irmãos abrir, eu lerei para os irmãos. No livro de Salmos, no Salmos de número 9, versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecerem do Senhor, todos serão lançados no inferno, no lago de fogo. Todos aqueles que não tiverem, irmã Lara, seus nomes escritos no livro da vida. Todos que não tiverem seus nomes escritos, irmã Adriana, no livro da vida, todos serão lançados no inferno. Todos que estiverem em pecado, irmãos, cuidado. Todos que estiverem em pecado serão lançados no lago de fogo, no inferno. Irmãos, o que é o inferno? Nós devemos explicar. Devemos, à luz da Escritura Sagrada, explicar desta noite para os irmãos, para todos que nos ouvem, inclusive pela internet, porque o culto está sendo para a honra e glória do Senhor, transmitido para toda a rede de internet. Quem sabe em outro país do mundo que fala a língua portuguesa esteja ouvindo esta pregação desta noite. E a pregação precisa chegar, a palavra precisa chegar em todas as localidades do mundo, irmão Domingos. Então, o que é o inferno? O que é o inferno? Que pouco se fala e que gera um certo temor. O inferno, irmão, segundo a palavra, é um lugar de densas trevas. É um lugar, irmão Gabriel, de densas trevas. Isto é o inferno. É um lugar de escuridão. É um local onde a luz
não irá brilhar. A Bíblia diz que é um lugar de densas trevas. Isto é o inferno. No inferno, irmãos, não haverá luz. Não haverá luz. O único sinal será um fogo que queima eternamente. Não haverá cores, irmão Gabriel. No inferno não haverá as cores. Nós estamos aqui olhando a diversidade de cores nas roupas, nos ornamentos que os irmãos estão utilizando neste momento. No inferno, irmãos e irmãs presentes, não haverá cor, não haverá paz, não haverá paz no inferno. No inferno, irmã Lara, não haverá pássaros, não haverá os insetos, não haverá os peixes, não haverá os animais, não haverá nenhuma espécie de vida, a não ser os que forem lançados no lago de fogo. Irmãos, será um local horrível, um local horrendo, irmã Cleide, um local terrivelmente tenebroso. Isso, irmão Anderson Júnior, será o inferno, porque as pessoas que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, que forem lançadas no inferno, estas pessoas, pastor J. Abreu, não terão seus corpos glorificados. Os santos, os salvos terão corpos glorificados. Os que forem lançados no inferno não terão seus corpos glorificados. Serão corpos horrendos, corpos horríveis, corpos tenebrosos. Será a forma desses corpos lançados no inferno. São pessoas deformadas. No inferno tem outra característica: ausência total da graça, ausência total de Jesus, e ausência total da graça de Jesus e do Espírito Santo. Não haverá graça de Jesus no inferno, e não haverá a presença do Espírito Santo. E na parábola citada pelo evangelista Lucas, no capítulo 16, Lucas vai descrever uma das parábolas de Jesus. Iremos por diversas vezes nos reportar nesta noite a respeito da parábola do rico e do pobre Lázaro. Iremos por diversas vezes nos remetermos a esta parábola. Irmãos, será um local de dor incessante. Aqui, irmãos, se algum de vós já passou por alguma cirurgia que gerou muita dor no pós-operatório, imagine como será a dor do inferno. No inferno, irmão Domingos, não haverá alívio da dor, não haverá analgésicos, não haverá anestésicos do inferno. Será uma dor aguda, uma dor tremenda, e uma dor que não terá alívio em momento algum. E lá no inferno, meus irmãos, será derramada toda a ira de Deus sobre o pecado. Vou repetir de novo, irmão Luiz: no inferno será derramado toda a ira de Deus sobre o pecado e sobre o pecador. Toda a ira do Deus vivo será derramada no inferno. E mais um detalhe, irmãos: no inferno o diabo não será governante. Há um conceito errado na cristandade e no meio dos que desconhecem a palavra de Deus, que lá no inferno o mandatário será o diabo. Não é verdadeiro, irmãos. À luz da palavra de Deus, não é verdadeiro isso. Lá, o lago de fogo, o inferno, foi feito por Jesus. Jesus criou o lago de fogo, Jesus criou o inferno para punir eternamente Satanás. O
o diabo, o acusador, e seus anjos que com eles caíram. Para isso foi feito o inferno, e o diabo não irá governar o inferno. Irmãos, e lá estará o Cordeiro. Nós vamos citar já uma referência mostrando que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, estará lá. E o Cordeiro de Deus estará lá com a sua espada de juízo. Irmãos, o rico, na parábola registrada em Lucas, lá o rico, ele orou ao Senhor. Ele suplicou, pastor J. Abreu, ao nosso Deus. Ele disse, ele pediu, ele orou ao pai Abraão, representando ali naquela parábola, irmã Cleide, o próprio Deus. O pai Abraão ali é o próprio Deus. E o rico vai orar, ele vai suplicar ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai suplicar, mas a oração do rico foi tarde demais. A oração do rico, irmão Anderson Júnior, foi tarde demais, a oração dele. Então ele não foi ouvido pelo Senhor, não foi ouvido pelo Senhor. Então, meus amados, e qual é a duração do inferno? Os irmãos têm alguma ideia de qual será a duração do inferno? Será, irmã Mônica, que o inferno será por 10 anos? Será que o inferno será por 100 anos? Ou será por 10.000 anos, irmã Maria Raimunda? Qual será a duração do inferno? A duração do inferno é eterna, será eterna. Diz um pregador, ele tentando comparar, ele tentando mostrar para as pessoas o que é a eternidade, o que será essa eternidade sem Jesus. Ele quis representar, irmãos, ele quis mostrar, naquela pregação, ele quis mostrar o que é a eternidade. E ele disse, pastor Flávio, que se nós quisermos entender o que é a eternidade, ele comparou a eternidade com um beija-flor. Um beija-flor que foi dado uma montanha, a maior montanha do mundo, chamado Everest. E alguém entregou para aquela montanha, entregou um beija-flor e ordenou, irmã Lara, aquele beija-flor que com o seu bico ele quebrasse todo aquele monte, ele quebrasse o maior monte da face da terra. E ele começou de ano em ano, ele ia lá naquela montanha e o biquinho dele começava a quebrar aquela montanha. E o pregador, querendo mostrar o que é a eternidade, disse: quando aquele beija-flor terminar de demolir aquele monte, coloca-se um segundo monte para aquele beija-flor destruir. Irmãos, isto será a eternidade. A eternidade não terá contagem de minutos, não haverá contagem de horas, nem de dias. É um tempo, irmão Domingos, eterno. Isso será a duração do inferno. Será eterno, irmão Anderson Júnior. Por que, irmãos, que será eterno a condenação do inferno? Sabe por quê, irmã Vilma? Porque a ofensa do pecador foi contra um Deus eterno, foi contra um Deus santo, contra um Deus eterno, que habita na eternidade. E como a ofensa do pecador foi contra um Deus eterno, a condenação do pecador será também eterna. No mesmo preço, ofendeu um Deus santo, ofendeu a santidade de um Deus santo, a punição também será eterna, será para sempre, e de lá nunca mais voltarão, nunca mais voltarão. Então, meus amados, haverá alguma forma de voltar? Haverá alguma forma de retornar do inferno? Será que existe essa possibilidade? Será que haverá, irmão Antônio, alguma repescagem? Será que
haverá? Não, irmãos, não haverá nenhuma possibilidade. Quando o rico indagava e suplicava ao Deus Todo-Poderoso, ao pai Abraão, ele suplicou que pudesse alguém voltar à terra. Ele vai pedir ao pai Abraão, permita que Lázaro volte à terra, permita que ele vá lá e pregue para os meus 5 irmãos que ainda não aceitaram Jesus. Permita, Senhor, permita, Abraão, que Lázaro vá à terra e pregue para meus 5 irmãos e diga para eles que eles se arrependam, que eles voltem, que eles não venham para este local de condenação eterna. E a resposta do pai Abraão foi que não havia possibilidade de comunicação entre aquele lugar e a terra. E o pai Abraão vai dizer para o rico: lá da terra eles têm os profetas e as profecias, eles têm a palavra de Deus, eles têm os pregadores. Por isso, irmão Gabriel, temos que orar, temos que pregar para os que ainda não se arrependeram, para os que ainda não se converteram. Temos que pregar urgentemente, porque o lago de fogo será eterno. Os que forem lançados no lago de fogo, de lá jamais voltarão. O que será de nós ver o nosso papai no lago de fogo? O que será de nós ver as nossas mamães condenadas ao inferno, ao lago de fogo? O que será para as mamães observarem seus filhos sendo lançados no lago de fogo? Então nós temos que trabalhar, temos que pregar para que esse destino possa ser alterado e modificado. Irmãos, a pior parte do inferno. Nós já falamos sobre o que é o inferno. Já falamos a respeito da duração do inferno. E também, meus amados, vamos falar também, certa vez, Jesus em Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus é indagado, irmão Domingos, a respeito do inferno. O povo que cercava Jesus, pastor Flávio, queria saber o que era o inferno. Indagaram para Jesus: Jesus, o que é o inferno? O que é o inferno? Nos explica o que é o inferno. Jesus, ele sempre, quando pregava, ele usava figuras do próprio meio daqueles que ouviam a ele. Ele usava exemplos do próprio tempo, da própria comunidade, do próprio povo judeu. E Jesus, em Marcos capítulo 9, Jesus vai demonstrar, exemplificar o que é o inferno. E Jesus, ele vai dizer: é um lugar onde a ferida não sara, é um lugar que o verme não morre, e é um lugar que o fogo não se apaga. Então o inferno é um lugar onde a ferida não sara, o verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus ali, irmão Gabriel, estava demonstrando para aqueles ouvintes que o inferno seria parecido com o lixão de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era uma cidade manira, uma cidade grande, era uma cidade com milhares e milhares de habitantes, irmã Giovânia, e Jerusalém possuía o seu lixão, e o lixão era chamado, irmão Antônio, o Vale de Rinom. O Vale de Rinom era o lixão de Jerusalém. Aí Jesus, irmão Domingos, queria mostrar para o povo judeu algo que pudesse parecer com o inferno. E Jesus disse: lembram-se do Vale de Rinom? Lembram-se do lixão? Lá no lixão, irmã Lara, era lançado todo o lixo de Jerusalém. No Vale de Rinom era lançado os animais mortos, os animais já putrefados, era lançado pedaços humanos
que eram amputados de pessoas doentes, eram jogados no vale de Rinom, no lixão de Jerusalém, e ali todo aquele lixo, todas aquelas bactérias, todos aqueles vermes, eles eram incinerados, pastor Flávio, e era queimado dia e noite, irmã Maria de Jesus. O lixão, a semelhança dos lixões da atualidade, há um fogo incinerante que queima dia e noite, pois Jesus foi dizer para o povo judeu, foi dizer para o povo dele, do qual ele descendeu: parece com o vale de Rinom, parece com o lixão de Jerusalém, aonde o verme não morre, aonde a ferida não cicatriza e aonde o fogo não se apaga. Isso, irmã Lara, é o inferno. Lá o verme não morrerá, lá a ferida não cicatrizará. Por isso, irmãos, será um lugar de intensa dor, de intenso sofrimento. Será aquele lugar, será um local onde não haverá o alívio da dor. Lembremos-nos, irmãos, deste momento do rico da parábola. O rico, ele inicia o seu diálogo com Deus, o diálogo com Jesus, e ele vai dizer, irmão Luiz, ele vai dizer: pai Abraão, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Todo-Poderoso, permita que Lázaro toque na ponta da língua dele, e com essa gota de saliva, ele toque, irmã Francione, nos meus lábios. Assim pediu o rico, que permitisse o pai Abraão que Lázaro tocasse na própria saliva, para aliviar, irmã Cleide, o sofrimento daquele rico. E aquele rico foi negado aquele pedido. Isso porque, irmã Maria Raimunda, é um local aonde o fogo não se apagará. Será um local de intenso sofrimento. Intenso sofrimento será aquele lugar. Então, meus amados, agora nós vamos saber quem irá para o inferno. Quem são, irmã Lara? Quem são essas pessoas, irmã Cleide, que irão para o inferno? Nós já estudamos o que é o inferno. Nós já estudamos qual será a duração do inferno. Nós já sabemos como Jesus comparou com o vale de Rinom, com o lixão de Jerusalém. Mas agora nós vamos saber quem são aqueles que irão, irmão Daniel, para o inferno. Irmãos, eu peço toda a atenção dos irmãos. Andem o mínimo necessário durante a pregação. Então vamos ficar atentos. Então, irmãos, quem irá para o inferno? 1 Coríntios 6. Eu lerei para os irmãos 1 Coríntios 6. 1 aos Coríntios 6. O que a palavra vai dizer a respeito dos que irão para o inferno. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. E a palavra, irmãos, vai dizer quais são os que irão para o inferno. Muita atenção, irmãos. Muita atenção, para que nós possamos nos autoanalisar, se não estamos correndo perigo de irmos para aquele lugar de agonisa da Paula. Então, o versículo 9 vai dizer: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, o versículo 9, irmã Maria de Jesus vai fazer uma pergunta à Escritura Sagrada: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Aqui, irmãos, injustos está se referindo, irmãos, aos ímpios. Os injustos aqui está se referindo o termo aos ímpios. Os ímpios não herdarão o reino dos céus. Mas também a palavra vai dizer: não erreis. Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Irmão, isso é sério, isto é gravíssimo. Os ímpios não herdarão o reino dos céus. Irmãos, os adúlteros, primeiramente os devassos não herdarão o reino dos céus. Meu irmão, você conhece alguém devasso? Os irmãos conhecem alguém devasso? Os irmãos conhecem alguém que pratica sexo com duas mulheres? Os irmãos conhecem alguém que pratica sexo com animais? Os irmãos conhecem? Estes irmãos são os devassos. Os devassos que a Escritura Sagrada fala, mas também os idólatras não herdarão o reino dos céus. Alguém pode até dizer: dessa eu me livrei, pastor Flávio, porque eu não sou idólatra, eu não adoro imagem de escultura. Alguém pode dizer que se livrou, mas irmãos, idolatria não é apenas, irmã Maria de Jesus, adorar imagens construídas por mãos humanas. Idolatria pode ser, alguém pode idolatrar o esposo, alguém pode idolatrar a esposa, alguém pode idolatrar times de futebol, alguém pode idolatrar pessoas, irmãos. Pessoas, não é apenas imagem de esculturas, mas também, irmãos, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Irmãos, o que é adúltero? O que é adultério? É a prática do sexo com pessoas casadas. O adultério é a traição do marido, é a traição da esposa casada. Isto é o adultério. Irmã Maria Dominguinhas, irmã Dominguinhas, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas também, irmãos, os efeminados. Os irmãos sabem o que é efeminados? Boa parte sabe, outra parte não sabem. Os efeminados, os homens com características e comportamento feminino, não entrarão no reino dos céus. Mas também os sodomitas não herdarão o reino dos céus. A sodomia, irmão Domingos, é a prática sexual no mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Então essa prática é chamada na palavra santa de sodomia. Os sodomitas não herdarão o reino dos céus. E também, irmãos, nem os ladrões, irmã Cleide, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Irmãos, roubar não é simplesmente desviar algum dinheiro. Nós temos que ser completamente honestos. Nós temos que ser honestos em tudo o que fazemos. Porque roubar não é apenas subtrair alguma coisa de alguém. É uma palavra que tem um sentido mais abrangente. Mas também o texto vai dizer que os avarentos não herdarão o reino dos céus. O que é a avareza, irmão Luiz? A avareza é o amor pelo dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para sobrevivermos, para comprarmos um pão, para levar para as nossas mesas, pastor J. Abreu. Nós temos necessidade do recurso para pagar as nossas contas, mas a avareza não é isso. A avareza é o amor pelo dinheiro. E a palavra vai dizer, irmã Lara, em outro ponto, que a avareza, ela também é uma forma de idolatria. A avareza, pastor Flávio, é também uma forma de idolatria. O avarento, ele tem amor pelo dinheiro. Ele não tem o dinheiro como uma
uma necessidade básica, doutora. Ele tem o dinheiro como amor. É aquele rico da parábola que Jesus contou, que ele teve a sua herdade, a sua produção foi muito grande. Ao invés dele dividir com os pobres, ele disse: derrubarei meus celeiros e construirei novos celeiros, novos, e encherei esses celeiros com a minha produção, da minha plantação. E aquele rico, Jesus o advertiu e disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Então Jesus chama esse homem idólatra, esse homem avarento, amante do dinheiro. Jesus vai chamá-lo de louco. Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Jesus está perguntando nesta noite, irmão. Mas também, irmãos, os bêbados, irmãos, não herdarão o reino dos céus. Irmãos, a palavra vai dizer: não vos embriagueis, não vos embriagueis, porque há dissolução na bebida. A bebida traz consequências. A bebida, irmã Cleide, traz dissolução, traz confusão, traz brigas, traz morte, traz agressões, traz tristezas e rupturas para os lares, inclusive dentro da nossa congregação. Então, irmãos, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Não entrarão nos céus os bêbados, irmãos. Mas também, irmãos, os maldizentes. Os maldizentes também não entrarão no reino dos céus. Irmãos, cuidado com a nossa língua. Cuidado com a nossa língua, irmão Luiz. Pois Tiago vai nos alertar sobre, irmão Jesus, sobre a língua. Tiago vai dizer que a língua, um instrumento tão pequeno na nossa boca, um instrumento tão pequeno, que Tiago vai dizer que ela pode gerar uma fagulha e pode incendiar toda uma floresta. Os maldizentes, eles podem, irmã Giovana, incendiar uma floresta, criar uma dissensão da família, criar uma dissensão na igreja. Os maldizentes, eles fazem isso. As fagulhas que saem da sua língua pode incendiar toda a igreja, pode incendiar toda uma floresta. Mas também, irmãos, Paulo vai dizer aos coríntios que os roubadores também não entrarão no reino dos céus. Os ladrões não entrarão no reino dos céus. Meus amados, mas também a palavra, alguns podem dizer: eu escapei de tudo isso. Tudo isso, pastor Flávio, que foi lido, eu não pratico. Mas vamos ver o que Jesus vai dizer a João no Apocalipse, no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 21, versículo 8. O que Jesus vai dizer para João e para nós nesta noite, no capítulo de número 21. Apocalipse 21, 8. O que Jesus vai dizer para nós neste capítulo 21, versículo 8. Jesus vai dizer no versículo 8: mas quanto aos tímidos, pastor J. Abreu, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, Jesus vai dizer para João que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Irmão, o Senhor está falando que timidez é
comportamento da pessoa, não, irmãos. Aqui Jesus não está falando de tímidos de comportamento, não. Jesus não está falando desse tipo, irmã Cleide, de timidez. Jesus está se referindo, e algumas traduções traduzem esse termo tímido como os covardes, irmã Lara. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Então, timidez aqui pode ser traduzido até melhor, como sendo covardia, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que estão há tempos na igreja, irmão Antônio, há tempos dentro da congregação e nunca se batizam, irmãos. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Há pessoas aqui no nosso meio que estão aqui há meses, há anos, e nunca se batizaram, irmão Daniel. Esses, a palavra diz, os covardes não herdarão o reino dos céus. Há também pessoas, irmãos, dentro da igreja, que nunca se casaram. Anos e anos e anos dentro da igreja, irmão Domingos, e não se casaram ainda. Covardes. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Irmãos, irmã Cleide, palavra dura, irmã. A palavra de Deus é dura. A palavra de Deus, ela diz que ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia, irmã Giovana. Ou ela volta salvando, ou volta condenando. E a palavra do pastor J. Abreu diz que ela é como uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas. Isto é a palavra. E a palavra tem que ser pregada como ela é, confrontadora, irmã Nira. A palavra tem que ser confrontadora. Então, pessoas dentro da igreja, irmão Domingos, anos e não mudam de vida. São os mesmos pecadores de quando entraram na igreja. Covardes, irmãos. Covardes. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Mas há também uma categoria de diaconisa Antônio na igreja, chamados os simpatizantes. Dentro das congregações, e não é diferente na nossa, há os simpatizantes, aqueles que caminham, irmão Daniel, tempos e tempos, se congregando conosco, e em outras denominações, irmão Antônio, e nunca aceitaram Jesus. Esses são os covardes, não herdarão o reino dos céus. Então, a palavra vai dizer também que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Aqui, irmã Lara, incrédulo pode ser traduzido por ímpio. Os ímpios não herdarão o reino dos céus. Mas também os feiticeiros. Os feiticeiros, irmãos, não herdarão o reino dos céus. Podemos aqui abrangê-los como os macumbeiros. Os macumbeiros, pastor J. Abreu, não entrará no reino dos céus. As cartomantes que leem o destino das pessoas através de cartas de baralho, são as chamadas feiticeiras. As cartomantes não entrarão no reino dos céus, e nem os seguidores destas pessoas jamais verão a face de Deus. Mas também os abomináveis, os homicidas, e também, irmãos, os fornicadores. Irmão, que são fornicadores, jovens que praticam sexo antes do casamento. Os fornicadores, pastor J. Abreu, não entrarão no reino dos céus. Sexo entre solteiros, masturbação, sexo ilícito, são os fornicadores. E os fornicadores, irmã Cleidione, não entrarão no reino dos céus. Eu sei, irmão, palavra dura, palavra pesada, mas é a palavra de Deus, tem que ser pregada como ela é. João Batista, quando pregava
escaparão da ira vindoura. Era a pregação, irmã Maria de Jesus, de João Batista: raça de víboras, quem vos anunciou que escaparão da ira vindoura? Era a pregação de João Batista. Então, os feiticeiros, os idólatras, e por último, Jesus disse: os mentirosos. Será porque, irmã Maria Raimunda, que Jesus deixou por último essa palavra: os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Tem mães crentes que dizem para o filho: meu filho, vá lá na porta, diga para fulano de tal que eu não estou em casa. Quantas irmãs já fizeram isso nas suas casas com os vossos filhos? Diga, meu filho, no telefone que eu não estou aqui. Diga que eu não estou aqui. Mentirosos, mentirosas, irmã Adriana, não herdarão o reino dos céus. Não pratiquem a mentira e nem ensinem os vossos filhos a mentir. Falem a verdade para os vossos filhos. A palavra de Deus, irmão, vai dizer que seja o vosso sim, sim, não, não. O que passar disso procede do diabo. Que seja sim, sim, não, não. Tudo que passar disso provém do diabo, irmãos. Os mentirosos, irmã Cleide, não herdarão o reino dos céus. Será porque, irmãos, que Jesus deixou por último a referência sobre os mentirosos? Certamente Jesus tinha uma finalidade. Mas, irmãos, Apocalipse 20 vai falar a respeito do destino, pastor J. Abreu, o destino dos condenados. Qual será, pastor Flávio? Qual será o destino dos condenados? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, irmão Gabriel, vai falar a respeito do juízo final. O juízo final. Irmãos, o crente comparecerá no juízo final? Não, irmã Dominguinhas. O crente, o salvo, não comparecerá no juízo final. Vamos ver o que a palavra vai dizer em Apocalipse 20, a partir do versículo 11. E a palavra, Jesus vai dizer, e João vai dizer na sua visão, na revelação de Jesus para João. João vai dizer: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. João viu um trono, irmã Dominguinhas, e viu o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E João segue no versículo 12 dizendo: e vi os mortos. Ele viu, irmãos, mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, pastor J. Abreu, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Foi aberto o livro da vida, irmãos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmão, o trono branco, irmão Daniel, será terrível. Será um lugar terrível. A palavra vai dizer, irmão Domingos, que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Choro. As pessoas, pastor Flávio, estarão desesperadas, tremendo, com as pernas cambaleando. Eu imagino até, irmãos, que tem pessoas que vão urinar na própria roupa. Vai ter pessoas que vão fazer cocô na própria roupa, de tanto pavor, de tanto medo, por estarem diante do trono branco. Irmãos, o trono branco é o juízo final. O juízo final, a condenação, o julgamento dos ímpios será no trono branco. Todos aqueles que os nomes, irmã Cleide, não forem achados no livro da vida, e livros serão abertos, irmã Lira, livros serão abertos, e livros serão abertos, e livros serão abertos para julgar o ímpio, para condenar o ímpio. Todos irão saber
porque que estão ali para serem condenados. Trono terrível, irmã Dominguinhas, o trono branco será um lugar de ranger de dentes, será um lugar de grande temor. As pessoas que comparecerem naquele lugar já saberão antecipadamente que será o trono do juízo. Todos aqueles que foram citados nesta noite irão comparecer diante do trono branco, lugar de juízo, lugar de julgamento, lugar que será dado o veredito final, pastor Flávio, o veredito, a sentença de morte eterna. Todos que comparecerem no trono branco serão condenados ao lago de fogo, ao inferno, ao Sheol, ao Tártaro, ao Hades. Todos serão lançados no lago de fogo. E a palavra vai dizer, irmã Mônica, que de lá nunca mais sairão. Irmãos, será que isso não arde no nosso peito, irmãos? Quando os discípulos na estrada de Emaús estavam indo, eles não perceberam que Jesus estava caminhando com eles na estrada de Emaús. E de repente eles perceberam que era Jesus. E um disse para o outro, não ardia o nosso peito quando ele falava? Não ardia o nosso peito quando falava? Será, irmã Lara, que nesta noite não arde o nosso peito? Será que os bêbados não ardem no seu peito? Será que os mentirosos não ardem em seu peito nesta noite? Será que os fornicadores não ardem o peito nesta noite? Será que os adúlteros, será que os mentirosos não ardem o peito nesta noite? Irmãos, temos que abrir os nossos olhos, e a palavra vai dizer, e deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, todos esses grupos que foram lidos nesta noite não terão seus nomes escritos no livro da vida. Irmãos, eu espero, irmãos, em Jesus, que a pregação desta noite seja um divisor de águas, irmãos, um divisor de águas para as nossas vidas. Por isso, irmãos, tem que ser pregado sobre o inferno, porque os pregadores estão omitindo a doutrina do inferno. Os pregadores não querem pregar sobre o inferno, porque eles julgam que não é uma palavra bem aceita pelas pessoas. As pessoas, irmãos, estão duvidando do inferno. As pessoas perderam o medo do inferno. Não se tem mais medo, irmão Antônio, do inferno. E eu digo-vos nesta noite, irmãos, o inferno é real. O inferno, ele é real. Ele existe, irmãos. Ele existe e é real. E será o lugar, irmã Cleide, onde todos que não tiverem, irmã Jesus, seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados, irmão Domingos, neste lugar, no lago de fogo. Todos passarão pelo trono branco. Então, irmãos, que a pregação desta noite possa achar um lugar no nosso coração. Possa achar, irmã Lara, nesta noite, que essa palavra seja bem recebida, apesar de duríssima, apesar de não ser a pregação que nós desejaríamos pregar para os irmãos, mas aprove, irmãos e irmã em Cristo da Assembleia de Deus e Ministério Missão. É necessário esta pregação. É necessário para que nós possamos, irmão Daniel, acordar de um sono profundo. O crente está mergulhado num sono profundo.
está mergulhado num sono, à semelhança daquelas 5 virgens que não estavam prontas para a vinda do noivo, estavam dormindo, não se aperceberam, irmão Daniel, que o noivo estava chegando. E o noivo, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! E apenas 5 daquelas virgens subiram com o noivo. A igreja, irmã Nira, precisa acordar. A igreja precisa proclamar a palavra. A igreja precisa pregar o evangelho genuíno. A igreja precisa, irmãos, pregar a doutrina dos apóstolos. Precisa voltar para os púlpitos, irmãos. A igreja se esfriou, irmãos. A igreja se esfriou, irmãos. Já não se vê mais um glória a Deus entre os irmãos. Já não se ouve mais um aleluia, um glória a Deus, irmão Daniel, entre a irmandade. O crente se esfriou, pastor Flávio. O crente se esfriou e deixou de ser sal. O crente, irmão Vivo, está deixando de ser sal. Cuidado, irmãos, que a palavra diz: se não servir para salgar, será pisado pelos homens. Se nós que somos o sal da terra não saudarmos a imundície do mundo, só serviremos para sermos pisados pelos homens. Que a palavra do Senhor nos esclareça nesta noite. Que a palavra do Senhor tenha-nos aberto nossos olhos. Cuidado, irmãos, cuidado com os que não entrarão no reino dos céus. Se um de nós aqui presentes tivermos neste rolo que a palavra proclamada anunciou nesta noite, mudemos imediatamente, corrijamos os desacertos, resolvamos com brevidade, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem defeito. E esses tais não subirão com a igreja. Os tais lidos nesta noite não subirão com a igreja. Será necessário santidade. A palavra vai dizer que sem santidade jamais veremos o reino de Deus. Jamais veremos Deus face a face sem santidade. Então, meus amados, que Deus o Pai, que Deus o Filho, que Deus o Espírito Santo nos abra as nossas mentes, e que a partir desta pregação, a partir deste sermão, nós possamos ser consertados pelo Espírito Santo. A palavra foi proclamada, mas a palavra não volta vazia. Jamais ela voltará vazia. Ou ela voltará salvando, ou voltará condenando. Queira Deus, na misericórdia e bondade do Senhor, que nesta noite ela volte salvando. Irmãos, se dessa noite algum dentre vós, que já são membros desta igreja, quiser se reconciliar com Jesus nesta noite, o espaço está aqui aberto. Levante sua mão onde está. E se alguém que ainda não é crente, ainda não fez a sua profissão, a sua confissão diante da igreja, se você ainda não é membro dessa igreja e quiser nesta noite aceitar Jesus, para não ser lançado no lago de fogo, e mais do que isso, por amor de Jesus, o crente não pode servir a Deus por medo do inferno. Hoje, pastor Flávio, é o que mais acontece da cristandade: servem no reino com medo do inferno. Não é por amor a Jesus. Nós temos que temer o inferno, mas nós temos mais do que isso, de amar a Jesus, amar ao que morreu na cruz no nosso lugar. Se alguém nesta noite desejar se reconciliar com Jesus, se alguém nesta noite quiser aceitar Jesus, levante sua mão aonde estiver. Aproveitem essa pregação desta noite. A palavra diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não a minha, do Senhor, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os
vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Nos abençoe o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. E que esta palavra produza efeitos. Que esta palavra gere frutos no meio da igreja, no meio da irmandade. Que Deus nos abençoe. E eu agradeço a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite. E eu agradeço a amada igreja pela concessão, pela permissão de usarmos o púlpito dessa igreja para proclamar a palavra santa, o Evangelho santo, a palavra e os escritos dos apóstolos da igreja primitiva. Que Deus nos abençoe e agradeçamos a Jesus com palmas. Aplaudamos a Jesus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Sejam dadas para sempre. Amém.